Neste vídeo vamos ver como fazer uma queda d'água a partir de um tubo, uma esfera, um plano e usando o displacer. Como podem ver, o tubo foi usado para fazer a queda propriamente dita. Depois aqui em baixo foi usada uma esfera nesta zona por baixo da queda d'água e depois há um plano que enche o resto do cenário. Vamos então começar com um novo documento e vamos buscar o tal tubo. Portanto, o tubo tem aqui várias opções que já vamos ver e, primeiro que tudo, podemos orientá-lo, por exemplo, em X ou em Z, por exemplo, em -Z. E quero aproveitar, por exemplo, esta parte aqui da curva para fazer a queda d'água. Portanto, temos aqui a opção Slice, que nos permite cortar aqui, dos 0 até aos 90 graus, ficamos com esta parte. Vamos agora ver a questão das subdivisões. Nós temos 36 aqui e apenas uma neste sentido e neste, portanto vamos aqui criar mais uma subdivisão e aqui podemos criar, por exemplo, vou pôr por exemplo 30 por 60. Capaz de ser muito, mas pelo menos assim vamos ter bastante definição na água. Também podemos controlar a espessura aqui, vamos pôr mais estreita do que o exemplo que vimos anteriormente. E agora podemos tornar este objeto editável. Porquê? Porque se nós formos buscar o displacer, e eu vou aqui fazer já uma simulação, portanto aqui no displacer, no shading vou buscar o noise, e o noise, entretanto vou já pôr o displacer no tubo para verem o que é que se passa. Aliás, já dá para ver que há aqui zonas que vão ficar abertas, porque o tubo, tal como o cilindro, tem, digamos que tem as tampas soltas, e nós temos que normalmente colar estes polígonos todos, porque senão vão aparecer estes buracos. Já agora, no noise, o que nós vamos fazer é animar o movimento. Por exemplo, aqui temos X, Y, Z, portanto o Y no do meio seria para cima e para baixo, portanto vamos pôr, por exemplo, -1 e vamos pôr aqui uma velocidade, começar por exemplo por 0.5. Ok, parece que está a subir, portanto vamos pôr, em vez do -1, vamos pôr 1. E estão a ver que já parece estar a descer. Para além disso, também pode andar na direção X, porque o movimento não é só para baixo, é também na direção da seta vermelha. Portanto, se pusermos aqui talvez -1, ok, assim já parece um pouco mais convincente. Depois podemos escolher melhor aqui o tipo de noise, porque temos aqui muitas variações e podemos ir rodando aqui. Estão a ver? Portanto, dá para fazer muitas outras coisas para além de quedas d'água. E o que nós podemos ver também aqui é que se calhar é melhor aumentar a escala, ou seja, neste caso diminuindo este valor de 100 para, por exemplo, 30. Estão a ver que fica tudo mais pequeno. Então o que nós vamos fazer é o contrário, aumentar um bocado, por exemplo, a 300 e tal. Então agora o outro passo que eu falei, que seria de colar estes polígonos todos, nós podemos, aliás, desligar temporariamente aqui o displacer. Vamos tornar o cubo, o tubo, digamos, editável,
clicando aqui, e agora vamos selecionar polígonos, selecionar todos, portanto Select All, e para colar os polígonos vamos aqui onde diz Mesh, Command e Optimize. Pronto, agora se ligarmos o Displacer e desselecionarmos o tubo, porque senão ele mostra-nos sempre o tubo sem destrução, agora vamos ver que já não há aquele problema das aberturas. Ao mesmo tempo, também já podemos prolongar o plano de água para trás. Vamos selecionar então esta face toda. Portanto, podia aqui pintar isto, mas é mais fácil usar aqui esta opção Fong Break Selection, que permite selecionar logo isto tudo. E agora pode-se fazer um extrude normal, portanto carregar no D e arrastar da esquerda para a direita. Também podemos aqui criar subdivisões para ficar melhor. Então, antes de fazermos o extrude, vamos aqui criar, por exemplo, 20 subdivisões e agora sim fazer o extrude. Portanto, vamos agora selecionar tudo e ver como é que está a correr. Está tudo a correr bem. Então agora o passo seguinte seria podemos criar já o plano de mar que vai estar no chão, para depois criar então com a esfera aquela zona de salpicos ou de maior turbulência. Portanto, o plano de mar, podemos ir aqui buscar o plano normal, vamos pô-lo mais ou menos por aqui. Portanto, está a interceptar a queda d'água. Agora pô-lo bastante maior, pode vir mais para aqui, e também vamos fazer mais algumas subdivisões, por exemplo 60 por 60 no plano. Também podemos já criar aqui um material azulado que depois podemos acertar melhor e que precisa de vamos diminuir aqui o specular e vamos adicionar aqui Reflection Legacy, e este layer 1 de reflexo vamos pô-lo a 20 e tal %, por exemplo, e pomos o material no plano e no tubo. Entretanto, então, a esfera, podemos ir buscar a esfera. Vamos colocar então a esfera aqui debaixo da queda d'água, e como nós vamos distorcer também esta esfera com o Displacer, vamos selecionar antes esta esfera, este modo tipo de esfera, o tal que tem os polígonos mais equilibrados em termos de tamanho, e podemos aumentar, por exemplo, para 60 também, por exemplo. Como nós vamos achatar esta esfera, temos que a tornar editável também. Portanto, temos que clicar aqui ou no C e agora fazer escala no eixo verde e centrá-la na queda d'água. Entretanto, nós agora vamos ter que encontrar um noise para o mar e outro noise para a esfera. Portanto, para o mar, vamos então aqui, eu não vou chamar mar nem rio, porque não é concretamente nada em específico, mas vamos buscar o Displacer, colocar aqui, e no Displacer vamos aqui à página Shading, buscar outra vez o Noise, e também queremos um bocadinho de movimento neste sentido, portanto será no sentido do X, aqui, portanto X será este, vamos ver se está, ainda não tem velocidade, portanto 0.4 por exemplo,
E vou exagerar muito a ver se... Bem, foi demasiado. Portanto, o positivo vai contra a queda d'água. Portanto, o que eu preciso fazer aqui é pôr um valor negativo. Também mexer um pouco aqui na escala e já se percebe melhor. Quer dizer que pode-se reduzir bastante esta velocidade. Por exemplo, aqui para -1 é mais que suficiente. Em relação à esfera, em que eu vou também aplicar a cor, vamos também aplicar um displacer e neste caso vai ter mais turbulência, portanto vamos aqui buscar um tipo de noise que tenha mais movimento e também podemos exagerar mais o movimento, portanto ou até só aqui este valor de animação. Vamos pôr, por exemplo, aqui 1 ou vamos pôr 2, também pode ser até mais, 3, por exemplo. E agora vamos ver aqui qual é o tipo de noise que melhor se adapta. Também podemos aumentar um pouco a escala, se calhar não, já se experimenta. Estão a ver que pode ser uma coisa deste género, por exemplo, assim já está um bocado parecido, já dá uma certa ideia de turbulência, mas quase todos dão, porque mesmo este, se eu pegar aqui na página anterior que diz Object, nós temos aqui a altura, portanto nós podemos pôr aqui, por exemplo, um valor mais alto e podíamos agora ir aqui ao Noise, diminuir a velocidade da animação, por exemplo aqui 0.4, poderia ser uma coisa assim, cristais quase parece, mas pronto, é questão de experimentar, porque há muitas hipóteses. Em relação à montanha, eu vou aqui só fazer rapidamente pegar num landscape, fazer escala e podemos ir, por exemplo, aqui a aumentar este plateau level, por exemplo, fazer assim uma espécie de um planalto e ver se ele encaixa, a ver se tinha aqui um lado mais direito. Parece-me que este aqui é bom, é só para ser mais rápido, senão tinha que estar aqui a modelar muito o terreno. Podia ser uma coisa deste género. Talvez pôr o terreno maior. E nós agora até podíamos levantar aqui e proteger aqui uma zona ou enviar mais para baixo estes polígonos aqui desta zona central. Portanto, há muitas hipóteses possíveis. Talvez encurtar um bocadinho. Então, por exemplo, e podemos prolongar também portanto, o tubo. Podemos prolongar isto mais se quisermos, mas em relação ao terreno, só criar aqui um material rápido. Podíamos tornar então o terreno editável.
houve aqui esta questão quando estiquei isto, mas não é grave. Depois, em vez de esticar, devia fazer um novo extrude para criar estas subdivisões, senão vai ficar um bocado estranho, mas não tem problema, é só uma experiência. Como eu dizia, para tornar o terreno editável, vamos selecionar o terreno, carregar no C, vamos selecionar a zona de polígonos que queremos proteger, por exemplo, desenhar aqui um retângulo e selecionar aqui esta área, por exemplo. E agora o que eu quero fazer na realidade é selecionar o inverso disto. Portanto, vou aqui fazer Select Invert, e agora que tenho os polígonos selecionados, posso ir buscar uma ferramenta como, com a tecla direita, uma ferramenta como o Magnet, por exemplo. Estão a ver que vai levantar o terreno sem distorcer os polígonos que não estão selecionados, digamos. Nós aqui temos muitas opções nesta ferramenta, é questão de se experimentar. E julgo que já dá como experiência, para exemplificar, já dá uma ideia. Já agora podemos, eu vou só aqui duplicar este monte e enviá-lo lá para o fundo, e já agora vou esticar um bocado aqui no eixo azul, só para fazer um bocado de cenário. Talvez rodá-lo 180, porque assim já temos um cenário, e podemos ir buscar então o Physical Sky. Vamos só aqui fazer um render. E pronto, não está muito realista, não é? Também os materiais não estão muito trabalhados. De qualquer maneira, podemos tirar aqui o specular verde, e para o material da água ficar um bocadinho melhor, podemos criar transparência que ainda não temos. Portanto, aqui no Basic podemos ligar a transparência, e na página da transparência podemos ir buscar o valor de refração da água. Portanto, podemos escolher aqui água, e depois, em vez de ser 100% transparente, pôr, por exemplo, 40% transparente. No entanto, usar a transparência e quase tudo o que dê mais realismo vai também aumentar os tempos de render. Então, vamos ver se conseguimos aqui um meio termo. Também a luz, tentar escolher aqui outra hora do dia, por exemplo, assim, a ver se fica mais interessante. Outra coisa que podemos fazer é ligar aqui nas opções de render o efeito Ambient Occlusion, para ficar um bocadinho mais de claro escuro na cena, e podíamos aumentar a transparência da água. No entanto, os renders vão começando a ficar cada vez mais demorados à medida que aumentamos a transparência. Também podemos pôr tudo dentro de subdivisions, por exemplo, se pusermos a parte que está em baixa esfera, ficamos com estas bolhas mais redondinhas, não é? Mais a borbulhar, ou então, vou voltar a pôr fora, colocar a própria queda d'água dentro do subdivision. Estão a ver que este tempo todo que o render está a demorar
tem a ver sobretudo com o grau de transparência da água. O reflexo também conta um bocado, mas vamos só ver aqui quantos segundos demora, porque está quase a acabar e vai dar 29 segundos. Portanto, se eu agora for ao material e disser que em vez de ser 40% transparente, é só 17% transparente, por exemplo, deu 21 segundos. Se eu puser, por exemplo, vamos pôr aqui, por exemplo, vamos pôr aqui, por exemplo, 84% de transparência, quanto tempo demoraria? E foram 53 segundos, portanto quase o dobro, só por causa de mexer no grau de transparência.